Sejam bem-vindos aí à continuação e última parte de pintura digital dessa espada. A gente vai partir para o 3D na próxima, certo? Então a gente vai fazer agora o cabo, punho resto, até colorir mesmo. Para poder fazer o punho, né, no caso essa parte aí, que é um metal por cima de metal cheio de detalhes, então a gente vai começar fazendo as grandes sombras de contato, né, que seriam as linhas, entre aspas, do objeto. A gente vai fazer só metade para depois espelhar, você vai ver que isso vai ser muito mais interessante, entendeu? E a gente está fazendo isso daí, a gente vai fazer uma lógica, meio que uma luz vindo de cima para baixo. Então embaixo você vai ter uma grande sombra, que vai servir de fazer o volume, né, do detalhe em si. Quanto mais grossa essa sombra, mais esse detalhe, vamos dizer assim, está aprofundado, né, no objeto. Então tá aí, ó, você pode ver que está fazendo essas grandes sombras aí embaixo, para poder dar o efeitozinho de profundidade, utilizando aquela lógica que a gente já estudou no exercício anterior de volumes com preto e branco, sombra, luz e etc. Então a gente está aqui, lembrando que o objeto que estão embaixo do objeto, ele tem mais sombra para o centro, né? Indo das pontas para o centro, como estava ali anteriormente. Então aqui, ó, a gente vai brincar aqui de fazer todos esses detalhes. Aqui. A luz também eu quero que ela venha um pouco da esquerda para a direita. A gente já vem aqui, ó, brincar um pouco aqui de dar os detalhes desse rosto capirotal que a gente fez aqui para essa espada. A gente vai começar a botar um pouco de luz aqui. Lembre-se que a gente coloca um pouco na... Então apagou um pouco de sombra para colocar a luz, porque a luz está vindo da esquerda para a direita. Nunca pense que você nunca vai apagar uma coisa que você não fez. Geralmente você passa por cima de algumas coisas assim. A gente botando uma luzinha aqui, um pouco mais claro, utilizando o airbrush com multiply sempre, para poder fazer esse efeito bastante interessante. Agora a gente está passando as grandes sombras de contato, que no caso seriam as linhas, né? Porque quanto mais junto um objeto está do outro, mais a sombra é, vamos dizer assim, mais rente, mais nítida. Então, quando tem um metal assim, algum objeto muito é, pesado, alguma coisa muito firme, né? Um em cima do outro dá uma sombra de contato que parece uma linha. Só que não completa, né? Então você não completa a linha para dar aquele efeito para que tenha aquela sensação de efeito de completo, mas não está completo. Dá um efeito legal. A luz agora do lado contrário, em cima, né? Já que eu coloquei a sombra embaixo, você vai ver aí, já vai dar um, um volume muito mais nítido ao que a gente quer fazer. Paguei um pouco aqui, porque causa que ali era um pouco mais atrás, né? Então, colocou um pouco de sombra ali no lugar de luz. Colocando umas grandes sombras aqui, para a gente dar uma impressão de que o objeto está mais abaixo do que o outro. Então a gente passa para o cabo. O cabo a gente não vai fazer espelhado, a gente vai fazer ele como um cilindro mesmo. Mesma lógica de um cilindro, é um cabo de uma espada. Entendeu? Você pode ver aí que tem toda a lógica do cilindro em si, abusando agora da ferramenta de água, né, de water do Paint to Sai, para não ficar fazendo aquele trabalhozinho que a gente já fez, mas que é necessário dentro do exercício que eu passei anteriormente. Tá aqui, sombra embaixo, um pouco de luz em cima para dar aquela impressão. Tentei fazer um efeito meio cromado aqui, mas eu não gostei muito, então a gente já pulou para um efeito menos cromado, então não tão reflexivo assim de luz. Lembre-se de sempre olhar referência dentro do mundo real das coisas que você quer fazer para poder realmente ficar interessante, como cada material funciona. E a gente vai continuar. Então é basicamente isso que a gente vai estar chegando aí, certo? É basicamente isso, fazer o sombreamento, grandes sombras, etc. A gente vai terminar a sombra aqui e agora a gente vai finalmente fazer a espelhagem, né? Copiar a layer, espelhar ela de forma horizontal e, lógico, apagar a base a parte do que não está ali. Você vai ver que o que está embaixo se mostra e meio que uma mágica acontece, né? A gente tem ali o objeto 100%. A gente une os dois objetos depois e pronto, acabou. A gente vai pegar aqui o punho, aqui une os dois, vai pegar o punho, vai copiar ele, vai criar uma duplicata, vai fazer o flip na horizontal, não, na horizontal, e ele vai estar lá bonitão, só apagar o outro lado agora e
Pronto, a mágica acontece. A gente vai ter ali tudo lindoso e maravilhoso para a gente colocar todos os outros detalhes que vai faltar e não ficar tendo que fazer essas coisas duas vezes. Então vamos lá. Fazer um pequeno detalhe aqui, uma correção de luz, né? Que a luz está vindo da esquerda para a direita. A gente já vai... Porque não, mesmo que você fizesse perfeito de um lado, seria perda de tempo, por causa que os dois lados não são exatamente iguais, entendeu? Então você faz a base. Lembre-se sempre de nunca se empolgar na sua pintura e lembre-se que certas partes da coisa que você está fazendo é um esboço para que você faça outra coisa para você realmente começar a detalhar. Nesse caso era um esboço da forma do cabo, do punho, etc, para depois colocar as luzes finais, etc, a forma com que ele vai ser iluminado bem direitinho, ali só os volumes básicos mesmo, para não ter que fazer isso duas vezes, né? E não ficar tão simétrico, às vezes você não faz de forma 100% simétrica no olho e fica estranho, um lado fica muito diferente do outro. Isso é bastante comum para quem está começando há pouco tempo na arte de pintura, não conseguir fazer um lado realmente igual ao outro. A pintura digital te dá essa chance de tu fazer isso dessa forma. Eu acho muito mais interessante. Um pouco de luz aqui vindo da esquerda, para dar aquela impressão realmente que o objeto tem uma luz vindo da esquerda. E a gente vai dar uma ajeitadinha aqui. Aqui tá na esquerda, beleza. Pronto. De boas. Agora a gente vai fazer aquelas runas que eu tinha desenhado ali. Eu não faço a mínima ideia do que foi que eu escrevi aí. Foi no feeling, eu nem pesquisei nada, certo? Escrevi qualquer coisa, rabisquei qualquer coisa e pronto. Então a gente vai fazer aí é o que? É simples. Põe a parte escura, né, do desenho, uma parte clara por cima, vindo da esquerda, para poder dar aquela impressão de que aquilo ali está cravado naquele metal. Não fiz de forma perfeita, maravilhosa, linda, profissionalzérrima, porque a gente está trabalhando num concept. É basicamente a gente trabalhar na ideia para que a gente não se perca na hora de mandar para o 3D. Que é no 3D que a gente vai caprichar pra cacete. Não faço a mínima ideia do que isso que eu estou fazendo aí nesse exato momento. Eu simplesmente fiz. Entendeu? Aquela alma do artista, tá ligado? Foi no feeling. Foi no sentimento. A gente já fez isso aqui bonitinho. Faz com que a gente possa entrar na próxima fase do que a gente vai trabalhar. Que você pode ver agora, tá tudo tranquilo, a gente já pode fazer, você pode caprichar mais se você quiser, mas a gente agora vai colorir essa bagaça, utilizando os efeitos de camada, que estão ali em cima no modo Mode, mas primeiro a gente está criando as máscaras, né, para que a gente possa pintar uma coisa de forma para que ela não passe da máscara, vamos dizer assim. Eu criei, aliás, a pasta com a máscara de delimitação junto usando a seleção da espada, que é bastante simples. Você seleciona o objeto que você quer, joga numa camada nova qualquer e aperta ali o botão de máscara que eu apertei. E pronto, ele cria uma máscara, ele cria um limite de pintura. Você pode ver que eu acabei de criar outra, certo? E você nunca pode pintar fora daquele limite que está determinando naquela máscara. Então a gente vai fazer o que aqui? A gente vai utilizar um molde, aqui a gente usa o multiply mesmo. Pode ver aqui, ó. Que eu pintei de laranja puro, mas como ele está no modo de multiplicação de cor, então ele multiplica aquele laranja, mas também tem luminosidade, tem overlay, são multiplicadores de cores com lógicas diferentes, um baseado mais em luz e outro baseado mais em sombra ou em tom médio, né? Então eu achei mais interessante utilizar aqui o overlay. Você pode utilizar o que você quiser, você pode utilizar mais de um, para falar a verdade, certo? Fazer efeito de múltiplas cores. Se você quiser passar um laranja ali em multiply e depois um azul em overlay, tá ligado? Em outra camada, você pode fazer vários efeitos diferentes. Então eu já escolhi mais ou menos o que eu vou fazer aqui, vai ser esse overlay mesmo. Peguei um azul mais escuro, menos saturado, para dar um efeito de azulado meio metálico ali para ele. E um pouco azulado metálico para lâmina, para ficar essa parada bem interessante aí. Acabei pintando aqui o centro da parada meio que sem querer, mas não tem problema não. Deu um efeito legal, deu iluminação, fez com que o negócio ficasse menos artificial. Escolhi a cor adicional aqui, eu escolhi meio que um escuro mesmo, uma espécie de preto com vermelho. A gente vai utilizar esse vermelho como se fosse uma espécie de cristal que está embaixo aqui, ó. Tá ligado? Vou pintar essa parte de baixo. Vou pintar essa rodelinha aqui. Só para pintar a rodelinha mesmo. Não leve no mau sentido, por favor.
E a gente vai pintar aqui o olho do capirotal, que eu não fiz com muitos detalhes também não. Um efeito que eu vou deixar na lâmina é esse vermelho aqui, mais escuro embaixo, e dando fazendo um gradiente mais para cima, né, para dar um efeito assim mais, sei lá, mais tchan. Achei interessante. A gente vai tirar um pouco desse vermelho que eu pintei aqui no meio sem querer, para dar uns tom a mais. Então, basicamente é isso daí. A gente vai criar uma nova camada com a máscara da espada inteira para criar os detalhes de iluminação, para dar um tchan, para dar uma vida, porque é a luz que vai dar a vida à sua pintura. A gente vai pegar aqui, ó, vai colocar um efeito de iluminação, coloquei ali luminosidade com opacidade baixa. A gente já vai começar a pintar aqui, ó. Já vai começar a dar uma vida à parada. Coloquei a luminosidade agora, no caso. Aqui, ó. Você vai ver o efeito que vai dar, ó. E vai dando uma vidinha ao objeto. Ó. Agora você usa e abusa dessas camadas de detalhes. Você pode reforçar luzes, reforçar sombras para deixar cada vez mais perfeito. Criar uma nova camada para texturas e detalhes, tipo arranhões e etc. na sua arma. E pronto, é isso daí. Quem quiser mandar aí a arma que você pintou para mim, pode mandar. E eu vou mostrar no vídeo aí as que eu mais gostar e até mesmo dar algumas críticas, dar uma ajudada aí, galera, certo? Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo já vai ser 3D. A gente vai usar o 3ds Max, mas vai vir um vídeo de básico, como eu fiz antes do Paint to Sai, para você não ficar 100% perdido. E a gente vai começar aí a fazer essa espada no 3D e fazer ela ganhar vida em 3D, certo? Então, próximo vídeo, básico do 3ds Max. Depois começa a fazer essa espada, beleza? Um grande abraço a todos. Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Eu vou nessa. Falou. Fui.